No vídeo de hoje eu quero falar sobre confluência, que é uma coisa muito importante na hora de analisar qualquer gráfico. O que seria uma confluência? É basicamente quando dois fatores te apontam para a mesma direção, quando duas coisas dizem a mesma coisa. Basicamente isso. Quando você vai operar, normalmente você utiliza alguns indicadores ou algum tipo de análise de suporte e resistência, seja lá o que for. E muitas vezes esses indicadores eles te dizem coisas contrárias. Um manda comprar, outro manda vender. E nem sempre as pessoas prestam atenção nessas confluências, que são sinais que geralmente são dados por mais de um indicador ou mais de um motivo. Geralmente, os sinais mais confiáveis são aqueles que têm confluência, como por exemplo, no dia de hoje. Você está vendo esse gráfico aí do dia 14 de janeiro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, com uma linha rosa ali na região dos 165 e 370 pontos, que é justamente uma região onde o preço fez uma resistência hoje. Eu estava operando ao vivo na sala, junto com o pessoal que me acompanha, e eu mostrei essa região dos 165.300 pontos, que era justamente a POC de 2 dias atrás. O que seria a POC? É o Point of Control. Depois você dá uma pesquisada aí no YouTube, aqui no meu canal mesmo tem vídeo sobre volume profile, que eu falo sobre esse conceito, mas é basicamente uma resistência, ok? Então, quando você coloca esse indicador aqui que chama volume profile, você consegue ver os níveis de preço onde tiveram maior concentração de volume. Ele está carregando aqui ainda, vai aparecer daqui a pouco. Pronto, apareceu. Então aqui você consegue ver quais faixas de preço tiveram mais negociação, mais volume. A faixa que teve mais volume num determinado dia a gente chama de POC, tá? Que é o Point of Control. Tem gente que usa isso como várias coisas. Eu uso como suporte e resistência, pura e simplesmente, ok? Então quando você analisa a POC de 2 dias atrás, ela estava justamente nessa região, 165, 370 pontos. O que significa isso? Significa basicamente que naquele dia teve uma alta concentração de volume de ordens ali, nesse preço, ok? E o que isso impacta no dia de hoje, sendo que foi há 2 dias atrás? É simplesmente um preço onde compradores e vendedores brigaram bastante, ok? Então é uma região que muito que provavelmente quando o preço chega nela, você tem algum tipo de reação, ok? Então é basicamente uma região de resistência, ok? Que o preço vai ter dificuldade de passar. Então todas essas faixas de preço onde você tem um volume grande são zonas de briga, né? São zonas de briga de preço, então que o mercado provavelmente vai ter dificuldade de passar, ok? E olha que curioso, eu nem tinha prestado atenção nisso, estou percebendo só agora. Mas se você analisar a POC de ontem, você vai ver que justamente o preço segurou nessa região aqui, né? Por que eu não tinha reparado isso antes? Porque esse movimento aqui ele foi causado por notícia, tá? Saiu um dado às 10h30, que eu já nem lembro mais qual foi, vou até olhar aqui no calendário econômico. Teve algum dado que foi divulgado hoje que fez preço e o mercado teve esse aumento de volatilidade. Foi hoje às 10h30, 10h50, 10h30. Saiu vendas no varejo. Não acredito que isso tenha sido necessariamente o responsável pelo mercado voltar tudo aqui, né? Tiveram algumas outras notícias também, mas não importa muito para o que eu vou falar agora, tá? Não que notícias não sejam importantes, mas elas são importantes, mas não vem ao caso agora. O que importa é que algo provocou um aumento de volatilidade aqui, né? Que fez o mercado rasgar para baixo e depois ele voltou tudo, né? Então ele subiu forte, ele caiu em A e ele voltou em V, né? 2 vezes. E depois no final do dia, o mercado seguiu para cima. Estou gravando esse vídeo às 4h30 da tarde e ele segue subindo no momento agora que eu estou olhando aqui, 1,65% de alta. O mercado deve fechar próximo disso no dia de hoje. Mas qual que é a confluência que eu queria falar aqui nesse vídeo, que é o tema desse vídeo? É justamente essa região aqui da POC, né, que é uma resistência que o preço segurou. E tiveram outros dois indicadores que deram sinais ali. Na verdade, três indicativos de venda. O primeiro deles é o indicador STG, que é um indicador que eu desenvolvi e que ele tem a função de prever pontos de reversão. Ele olha qual é a tendência, né? Ele te indica qual é a tendência e qual que é o ponto de virada. Basicamente isso. Então aqui você tem as barras mostrando que a tendência era de alta, as barras verdes
significa isso, né? Tendência de alta. E no momento que as médias cruzam para baixo, significa que o preço desacelerou ou vai reverter, tá? Nesse momento aqui, no candle das 10h54, que é a barra de número 56 aqui no gráfico de 2 minutos, que é o time frame que eu utilizo para operar esse indicador, tá? Eu sempre olho pelo 2 minutos. A gente teve duas coisas aqui. O preço batendo na região da POC, ou seja, uma resistência. Ele rompeu a média para baixo, ele deixou um candle fechando na mínima e ele deu um sinal do STG. Na hora que ele fez esse movimento aqui, eu fiz uma postagem lá no grupo, que é um grupo de WhatsApp onde eu publico conteúdo todos os dias. E eu escrevi isso aqui, ó. Galera, olha só o horário, 10h56. Galera, preste atenção nesse sinal do STG. O preço foi até a POC de anteontem, linha vermelha, resistência, linha rosa, né? Aqui em cima. Eu falei vermelho, mas é linha rosa. O candle rompendo a média e fechando na mínima, né? Então a barra fechou próximo da mínima, o que significa que é um candle direcional, uma barra de força. E depois fez um sinal do STG. É um bom contexto para vender pelo sinal do gráfico de 2 minutos, pensando em um retorno à média dos tempos gráficos maiores, 5 e 15. Então a ideia nesse momento aqui era a gente pensar num retorno à média, vou colocar uma média de 20 aqui, média de 20. Um retorno à média de times maiores, como por exemplo o 15 minutos. E olha onde que o preço foi, ele veio justamente até a média, ele deu o sinal aqui e veio até a média aqui nessa região. A média do 15 minutos está aqui, ó, 164, 300. Ele deu o sinal aqui e ele segurou até a média do 15 minutos. Então foi justamente o que eu falei. É um bom contexto para você pensar em vender com alvo na retração aqui, ó, que você tinha uma retração de Fibo, 61.8, que você vai usar como alvo, ou a média do time maior, que é o 15 minutos. Tá? E aí eu falei aqui, ó, que é fundamental você olhar o contexto na hora de clicar. Por isso que é importante ter um método de price action junto com o indicador. Então, aqui você percebe duas coisas. Ele deu o sinal, duas coisas não, você percebe várias coisas aqui. Ele deu o sinal do STG, mas ele tinha dado um sinal antes. Foi o que eu comentei aqui, ó. E eu falei isso ao vivo, tá? Porque a gente estava na sala ao vivo nesse momento. Eu falei aqui, contexto ruim, contexto bom. Contexto ruim, por quê? Porque o preço estava acima da média. A gente estava num canal estreito de alta, tá? Se você não conhece a diferença de canais estreitos, canais largos, lateralidades estreitas, são diferentes ciclos que o mercado faz. Então aqui era um contexto ruim, aqui era um contexto bom, tá? Então ele fez o sinal do STG junto com esse outro indicador aqui, que é o IFR turbinado, tá? Ambos os indicadores estão na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Depois dá uma conferida aí. São duas regras de coloração que eu desenvolvi. Essa daqui é uma regra de coloração baseada no IFR que eu desenvolvi, tá? E aqui é o indicador histograma ou STG para os íntimos, que é o indicador que eu desenvolvi, tá? E que ele tem essa regra de coloração aqui também. Quando o candle dá o sinal, ele pinta de vermelho para venda e pinta de verde para compra. Então ele deu um sinal falho aqui. Por quê? Porque o contexto era ruim, né? Como você está vendo aqui. O contexto era ruim, o segundo sinal, o contexto era bom. Por que o contexto era bom? Justamente por causa das confluências, que é o tema desse vídeo. Por que o primeiro sinal era um contexto ruim? Porque era um canal estreito de alta, não tinha resistência nessa região aqui, não tinha nenhuma resistência ali. O preço estava acima da média, ele não rompeu a média. Aqui ele rompeu a média, ele bateu na resistência, ele chegou no alvo, ele já tinha subido mais de 1.500 pontos desde a abertura, tá? Então ele veio desde a mínima aqui até a máxima. Ele já tinha subido 1.500 pontos, que é um valor de amplitude que o índice costuma fazer, tá? Eu explico isso nas aulas da mentoria também. Então, tinha uma série de fatores ali te apontando para a mesma coisa, que era a venda. Foi por isso que eu comentei no grupo sobre isso. E aí eu mostrei aqui, ó, o mais interessante é que esses dois indicadores deram um sinal juntos. É como eu sempre digo, você precisa procurar confluências. Quem compra o STG ganha grátis FR turbinado. Aqui você vai ver claramente os trades que a galera fez, né? Até os prints que eu coloquei aqui. 1.200 pontos o Henrique fez, o Anderson fez 1.230, o Leandro fez 1.415
Tudo nessa operação aqui que eu cantei ao vivo esse trade lá na sala, né? Justamente por causa dessas confluências. Então, assim, a lição que eu queria deixar nesse vídeo, que é um vídeo bem curtinho aqui, só para te explicar isso analise confluências. Imagine a seguinte situação. Você está na rua, perdido, e você não sabe onde que fica a padaria. Você chega e pergunta para uma velhinha que está atravessando a rua, onde fica a padaria? Aí ela vai te falar, eu acho que a padaria é para lá, para a direita. Aí você fala, pô, eu acho que essa velhinha não está sabendo, ela está meio ruim das cabeças, ruim das ideias. Então, vou perguntar para outra pessoa. Aí você pergunta para um cara que está passando de bicicleta, onde que fica a padaria? Ele fala, eu acho que é para lá. Aí depois você pergunta para uma terceira pessoa, uma criança que está passando, né? Porque você é uma pessoa muito desconfiada, você vai pedir uma terceira opinião. Aí você pergunta para uma criança que está passando onde fica a padaria. Ele fala, eu acho que é para lá. Ou seja, duas pessoas falaram que é para cá e duas pessoas falaram que é para o outro lado. Qual que você vai acreditar? Você vai acreditar justamente nas duas que apontaram para lá, né? Então, se você pensar em estatística, qual que é a probabilidade da padaria ficar para lá? É muito maior do que ela ser para cá, né? Porque você teve duas coisas te apontando para cá e uma te apontando para lá. É tão simples quanto isso. Então, confluências são justamente isso. Quando você tem mais de um indicador, mais de um fator, mais de um argumento para entrar num trade a favor da tendência ou contra a tendência. Nesse caso aqui, era um trade contra a tendência, porque a tendência majoritária aqui era de alta, né? E aí você está entrando contra. Mas por que você está entrando contra? Porque ele já chegou no alvo, ele já andou 1.500 pontos, ele bateu na POC, ele deu o sinal da STG, ele mudou a cor aqui no IFR turbinado, que é uma regra de coloração que funciona demais. Não tem como você negar que isso aqui funciona. É só você olhar, né, para trás. Ficou vermelho, o preço cai. Ficou verde, o preço sobe. Tem alguns raros casos aqui que ele erra, né? Como por exemplo aqui, ficou laranja, aí depois ficou verde, depois ficou laranja, depois ficou vermelho. Isso são raros casos onde ele está claramente lateralizado, né? Isso aqui não é baseado em média móvel, não, tá? Isso é baseado no IFR, por isso que ele chama IFR turbinado. É baseado nos valores do IFR e na posição dele, se ele está subindo, se ele está caindo, tem algumas coisas, tá? Então, é justamente isso. Você teve todas essas confluências aqui, né? Você teve a mudança de cor aqui do IFR, você teve o STG, você tinha a POC, você teve o rompimento do canal, esse canal de alta rosa aqui, né? Vou colocar ele de outra cor aqui para ficar mais fácil de ver. Esse canal de alta, ele rompeu para baixo, ele rompeu a média para baixo. Olha quantos fatores que te diziam que o preço era para baixo. Foi por isso que a confiança que eu tive de falar dessa operação foi muito alta. E por isso que essa galera conseguiu pegar esse tanto de ponto aqui. 1.200, 1.400, 1.300. Eu nem printei todos os comentários aqui, só alguns, tá? Só esses aqui foram os que pegaram mais ponto. Mas teve gente que pegou 300, 400, 500, 600, 700, 800 pontos nessa queda aqui, né? E quem surfou até o final conseguiu pegar mais pontos ali. O cara que falou que pegou 1.400 é porque ele acertou a máxima e a mínima, né? Ele entrou um pouquinho antes do sinal aqui, porque na hora que o indicador dá o sinal, um pouco antes aqui, ele vai dar a coloração aqui, mas ele dá nas barras também, né? Então provavelmente ele entrou um pouco antes, tá? Acredito eu. Por isso que ele conseguiu fazer 1.415 pontos. Ele deve ter entrado aqui mais ou menos, tá? E aí ele saiu na mínima, tá? Provavelmente ele entrou por causa da POC, né? Deve ter vendido o mais próximo possível da POC aqui, tá? Para ele conseguir pegar esse tanto de ponto. E depois o indicador deu um outro sinal aqui de compra, né? E aí foi embora lá para cima. E aí depois no período da tarde o indicador não funciona tão bem, né? No período da tarde ele erra mesmo. Ele costuma ter uma confiabilidade menor, porque os melhores movimentos são no período da manhã. Então, geralmente de manhã ele acerta pra caramba. Então, o ensinamento que eu queria deixar nesse vídeo é esse. Pense em confluências, analise diferentes fatores, veja mais de uma coisa te apontando para uma determinada direção, porque é isso que vai fazer você ter resultados consistentes no mercado. Não se esqueça desse conceito, não se esqueça de analisar tudo isso, ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não sei em que momento você está assistindo ele, provavelmente em alguma data no futuro.
E fica aí a dica, né, desse ensinamento do dia de hoje, 14 de janeiro de 2026, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Então espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo por aí.